Aleluia, aleluia, glória a Deus. Bom dia, queridas e queridos, amados do Senhor. A paz e a graça se estende aí aos vossos corações. Que o Espírito Santo de Deus te ilumine, te proteja, te dê graça, te dê sabedoria, calma, né? Que o Espírito Santo de Deus venha aí alcançar os nossos corações. Bom dia, bom dia, bom dia. Seja mais bem-vindo à nossa live, seja bem-vindo ao nosso canal Missão Orar Sem Cessar. Bom dia, queridas e queridos amados do Senhor. Deus é bom todo o tempo, nosso Senhor Jesus é bom. Que a longanimidade do nosso Pai Celestial dure de geração a geração. Que o Espírito Santo de Deus venha aí, né, nos trazer vigor, paz, longanimidade, esperança. Que o Pai Celestial venha aí conduzindo, né, o decorrer dessa semana que se iniciou ontem. Amém? Porque Deus é bom todo o tempo, nosso Senhor Jesus é bom. E que o nosso Pai Celestial possa ir entrar sobre a nossa casa, né? Iluminar a nossa família, proteger o nosso ambiente, nos trazer uma paz que intercede assim todo, mas todo entendimento. Que o Espírito Santo de Deus saiba aí conduzir, né, a cada um de nós, a cada dia, a cada manhã, dar discernimento, né, da palavra do Pai, que é viva e eficaz. Toda honra e toda glória eu quero sempre te lembrar, todas as manhãs, que é do nosso Senhor Jesus. Que o Pai Celestial, ele possa, assim, tocar no meu e no seu coração todo o tempo. Que ele possa, assim, transbordar entre mim e você uma paz que intercede todo entendimento. Que nós possamos verdadeiramente buscar do nosso Pai Celestial, sabe, um aprendizado a cada dia, a cada manhã. Que Deus já repreenda todo o mal que estiver sobre o seu lar. Que Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua parentela, abençoe a tua família. Que o Espírito Santo de Deus seja com você essa manhã. Que Deus tira todo o desânimo, tira todo o cansaço, tira toda a destreza, tira toda a amargura, toda a cólera, tira toda a insatisfação. Que essa manhã você possa, assim, começar uma nova criatura, um novo ser, um novo homem, uma nova mulher, mas uma mulher alicerçada aí nas rochas do Senhor Jesus. Porque eu creio o quanto que o nosso Senhor Jesus é bom. E o quanto que ele faz infinitamente mais do que eu e você almeja e espera. Basta que eu e você compreenda de fato os planos que Deus tem para mim e para você. Eu quero te dizer que os planos que Deus tem para mim e para você são planos de paz e não de guerra. São planos de bênção e não de maldição. O Espírito Santo de Deus trabalha isso todo o tempo, ao meu e ao seu coração. E o Pai Celestial vem trazendo a nós aí, a cada dia, cada manhã, uma expectativa de aprendizado, de renovo. Porque lembre, o nosso Senhor nos deixou o livre-arbítrio. E ele nos dá uma grande, assim, reflexão sobre isso. Nós somos livres para escolher viver em tempos de escassez ou tempo de bonança, viver em tempos de adversidade ou tempos de calmaria. Nós escolhemos qual é os planos, qual é o caminho que nós queremos seguir. Então nós temos que ter sempre assim essa maturidade para compreender que é do Pai, sabe, essa palavra viva e eficaz. Tudo que vem do Senhor, Deus vem nos trazendo, nos direcionando, mas também nos ensinando, né, e nos dando força para sobressair os dias maus. Quando eu e você, só arrumar essa franja aqui, quando eu e você verdadeiramente compreender os planos que o nosso Senhor Jesus tem para mim e para você, Deus vem trabalhando aí todo o tempo, meu e o seu coração. Amém? Porque o nosso Pai, ele é bom. O nosso Pai, ele trabalha todo o tempo para trazer aí assim uma reflexão para nós nessa manhã aí maravilhosa de segunda-feira. Amém? Porque Deus é bom e ele é soberano, né? Então ele faz assim infinitamente mais do que eu e você almeja e espera. Basta que nós cremos. Basta que nós verdadeiramente colocamos nossos filhos, a nossa casa, o nosso cônjuge, o nosso ministério, a nossa vida, os nossos sentimentos na mão do Senhor. Quando nós começamos a ter um tete a tete com o Pai, um relacionamento, um compromisso de conhecê-lo a cada dia, a cada manhã, Deus vem transbordando e fazendo cada dia mais. Cada dia mais. Eu creio que Deus, assim, ele trabalha sobre o nosso coração. Mas basta que eu e você nos dispomos a ele,
e colocamos-nos assim perante Ele, dizendo: Senhor, cuida de mim, zele de mim, fortaleça-me a cada dia, cada manhã, fortaleça minha família, guarda minha casa, restaura, Pai, todas as minhas estruturas, livra de mim tudo que não é bom, tudo que não pertence ao Senhor. Deus faz isso, querido. Basta que nós compreendemos. Quando nós ficamos falando de meia boca, ai, Deus proverá, Deus fazerá, ai, Deus faz infinitamente mais. Mas, na verdade, nós colocamos e tiramos da mão do Senhor, isso é uma barganha. Geralmente, nós não estamos vivendo, de fato, o ministério do Senhor. Nós temos que viver de Deus, esperar do Pai, e ter certeza e ter a convicção que Deus é soberano, mesmo que te cause alguma ansiedade. Mesmo que tudo venha tirar a tua paz, nunca disperse das grande e perfeita vontade que o nosso Pai tem para mim e para você. Nunca tire o seu entendimento de compreender que Deus está trabalhando por mim e por você. Quando nós colocamos algo na mão do nosso Criador, nós falamos: Senhor, cuida de mim. Mas quando nós tiramos dele, automaticamente nós estamos dizendo assim: Senhor, o Senhor não tem capacidade de cuidar das minhas coisas, dos meus problemas, sabe? Então nós começamos a achar que sabemos muito, mas na verdade é necessário que o Pai trabalhe no meu e no seu coração, amém? Então eu quero te chamar para você compreender que tem um homem nessa Bíblia que teve um encontro com Deus. Ai, poxa, que você possa ter um encontro com Deus, que você possa sim ter o encontro na sua intimidade com o Senhor. Sabe aquele encontro que é só você e Ele? Aquele encontro que você vai compreender de fato os planos que Deus tem sobre a sua vida. Então, hoje eu quero te apresentar um homem que teve esse encontro de santidade com o Pai Celestial. E esse profeta, esse homem que soube supor e que se impor na condição que ele estava e sujeitar a compreender os planos de Deus. Este homem, ele veio transformado depois desse encontro com Deus. Eu quero falar com você sobre o profeta Isaías. Oh, glória! O profeta no Israel Antigo Testamento era um homem solitário. Ele era um indivíduo separado por Deus por uma tarefa penosa. Ele servia como uma espécie de promotor público, apontado pelo supremo juiz do céu e da terra, para mover uma ação judicial contra aqueles que pecaram contra o tribunal. O profeta era um mensageiro, sabe? Um arauto, né? Do reino cósmico. E os seus pronunciamentos eram induzidos pela palavra. Assim, diz o Senhor, a vida dos profetas era turbulenta, entende? E muitas vezes curta. Registro da vida dos profetas é similar à história de Martins. Quando é dito sobre Jesus que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores e que sabe o que é padecer. Isaías, capítulo 53, versículo 3. Fica claro que ele fazia parte de uma longa lista de homens que Deus havia apontado para o tal sofrimento. A maldição do profeta era a solidão. Sua casa era muitas vezes uma caverna. O deserto era seu local tradicional de encontro com Deus. A nudez era algumas vezes seu guarda-roupa, uma berlinda de madeira. Sua gravata, sua canção era composta com lágrimas. Assim era Isaías, bem Amós, no rol de um herói
do Antigo Testamento. Isaías, para você entender melhor, se destaca em relance sem igual. Ele foi um profeta de profetas, um líder de líderes. O que distinguia o profeta Isaías de todos os outros homens era o caráter sagrado do seu chamado. Seu chamado não veio de homens. Ele não poderia se candidatar para o trabalho. Ele precisava ser selecionado, escolhido direta e imediatamente por Deus. O chamado não podia ser recusado. E o trabalho era vitalício. Oh, glória! O registro do chamado de Isaías é talvez mais dramático, sabe? De todos os chamados desse tipo do Antigo Testamento. Ele aconteceu no ano da morte do rei Uzias. Uzias morreu no século 8 a.C. e ele foi um dos maiores reis que governou sobre Judá. E ele não foi um rei com Davi, não. Mas também não era conhecido pela corrupção que marcava os reis do norte, tal como Acabe. Uzias se tornou rei aos 16 e reinou por 42 anos. A Bíblia diz que Uzias começou seu reinado de forma piedosa, trazendo o que era reto perante o Senhor. Lá em 2 Crônicos, capítulo 26, versículo 4. Ele buscou a Deus e Deus abençoou pela maior parte da sua carreira. Uzias foi conhecido como um grande e amado rei. A história de Uzias termina com um tom de tristeza. Sua carreira foi manchada pelo pecado do orgulho. Entende, queridos? Pelo orgulho cometido após ele ter adquirido grandes riquezas e poder. Ele audaciosamente, sabe assim, entrou no templo e arrogantemente reivindicou o direito que Deus havia dado apenas ao sacerdote. Quando os sacerdotes do templo tentaram pará-lo, Uzias ficou irado. Enquanto ainda gritava em fúria contra eles, surgiu lepra em sua testa e ele viveu o resto da sua vida em isolamento. Olha que tristeza. Foi o final de Uzias, né? Praticamente assim. Quando Uzias morreu, apesar da vergonha de seus últimos anos, houve um período de luto nacional. Isaías foi ao templo, presumivelmente procurando consolo, sabe? Ele obteve muito além do que esperava. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isso está lá em Isaías, capítulo 6, versículo 1. Isaías começa então, queridos, sabe, remido, contando então como foi o seu encontro com Deus. Quando Isaías veio ao templo, havia uma crise de soberania na terra, e o rei de Uzias estava morto. Os olhos de Isaías foram abertos para ver o verdadeiro rei da nação. Ele viu Deus soberano sentado em um trono. Os seres humanos não têm permissão para ver a face de Deus. As Escrituras advertem que nenhuma pessoa pode ver o Deus e viver. Lembramos-nos
do pedido de Moisés em Êxodo 33, quando ele subiu ao monte santo de Deus, Moisés fora uma testemunha oculto de um milagre surpreendente, mas não estava satisfeito, queria mais. Ele rogou a Deus no monte: deixe-me ver a sua face. Moisés diz para Jesus: deixe-me ver a sua face. Mostra-me a sua glória. O pedido foi negado, mas o Senhor permitiu que Moisés visse suas costas enquanto a glória de Deus passava por ele. Quando Moisés retornou do monte, depois, queridos e querida amada do Senhor, de ter visto as costas do Senhor, o seu rosto brilhava. Oh, aleluia, aleluia. O seu rosto brilhava e as pessoas ficavam apavoradas e se afastavam dele em temor. Então Moisés colocou um véu sobre o rosto. Se as pessoas ficaram aterrorizadas diante da pessoa, da visão, da glória refletida das costas de Deus, como alguém conseguiria contemplar a santa face diretamente? No entanto, o objetivo, de todos os cristãos é ver aquilo que foi negado a Moisés. Queremos ver Deus, face a face. Face a face, queridos. Queremos ver Deus face a face. E essa esperança nos torna mais do que uma esperança, para um cristão. Ela se torna uma promessa. E o apóstolo João escreveu: amados, ele dizia assim: amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Está lá em 1 João capítulo 3, versículo 2. Aqui esta promessa de Deus, nós o veremos como ele é. Muitas das vezes a teologia chama como expectativa de visão, uma visão beatífica. Veremos a Deus como ele é, em sua pura essência divina. Compreende? É muita glória. É muita glória, queridos. Neste momento é impossível vivermos a Deus em sua pura essência. Antes que isso aconteça, precisamos estar purificados. Nós precisamos estar remido, lavado. Nós precisamos compreender de fato os planos que Jesus prometeu para mim e para você. A visão de Deus somente é um grupo distinto. E bem-aventurados que são limpos de corações. Bem-aventurados limpos de corações, porque verão a Deus. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 8. Nenhum de nós é puro de coração neste momento. Nenhum de nós. E nossas impurezas é que nos impede de ver a Deus. E em suas visões, Isaías avistou os serafins por cima de Deus, enquanto ele se assentava, entronizando, queridos, no templo. O versículo 3 é o ponto crucial da visão de Isaías. Ele diz: é uma canção dos serafins que se revela a impressionante mensagem de texto. Santo, 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 santo. Oh, glória! É o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Está lá em Isaías capítulo 6, versículo 3. A canção é repetida de uma única, glória, de uma única palavra santa. Amém? A importância
da repetição da palavra santo, santo, santo pode passar facilmente despercebida e é um recurso literário encontrado na literatura hebraica, principalmente na poesia e um tipo de ênfase. Muitas das vezes, em poucas ocasiões, nós vemos a Bíblia repete algo 3 vezes seguidas. E mencionar algo 3 vezes em seguida é elevá-lo ao grau da superlativo. Por exemplo, o terrível julgamento de Deus e a declaração assim no livro de Apocalipse. Ai, 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 ô Senhor, dos que moram na terra. Apocalipse 8:13. Apenas uma vez na Sagrada Escritura, queridas e queridos amados do Senhor, um tribunal onde Deus é elevado ao 3º grau. Somente uma característica de Deus é mencionada 3 vezes seguidas. A Bíblia diz que Deus é santo e santo, santo. Ele não é meramente santo, ou mesmo santo. Santo, ele é santo e santo, santo. Então diz eu, ai de mim, isso diz o Senhor Jeová, tá, queridos? E disse Jeová dizendo, ai de mim, estou perdido, porque sou o quê? Homem de lábios impuros. Oh, perdão, quem diz isso é Isaías. Ele diz isso para mim, para você. Ai de mim, sou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram, oh glória, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías capítulo 6, versículo 5. Ao som da voz de serafins, as portas do templo tremeram, entende? E o material inerte do batente da porta teve um bom senso de se deixar estremecer pela presença de Deus. Mas não era apenas as portas que tremia. O que mais tremia era o corpo de Isaías. Ai, recha lá, quando viu a Deus vivo. Ele clama, ai de mim, ai de mim. Isaías ficou tão trêmulo, querido. Eu fico imaginando como eu e você vê o nosso Senhor Jesus assim, tede a tede, de face a face. Sabe? Não em revelações e sonhos, não em conversas e sonhos, mas eu digo face a face, acordado como eu e você está agora. E de frente a frente, um com o outro, ver a face do Criador. Meu Deus, tem que ter muitas forças para ver e para suportar. Porque eu fico imaginando se o corpo, como é que dá, como é que fica? Quando nós vamos falar e pronunciar o Evangelho do Senhor, muitas das vezes nós trememos a voz, nós sabe assim, nós ficamos ansiosos. Agora imagina você ver o Pai face a face. Você vê o Pai, o nosso Pai, esse Deus todo-poderoso, esse Deus que cuida, que zela, que nos ama, que nos ampara, que nos protege, face a face. Nossa, querido, deve ser muita loucura. Deve ser muita loucura. Eu acho que, dependendo da situação, a pessoa desmaia. Porque imagina, ela ver assim, ela fala, meu Deus, o que está acontecendo? Eu vi o Senhor face a face, sabe? É muito. E você se cai em um total arrependimento. Porque eu fico imaginando como é que nós vamos, sabe, nos decompor, estar de frente ao nosso Senhor. Isaías precisou de muita força para suportar, sabe, ver o Pai de face a face. Oh, Senhor, em espírito e em verdade. Ele vendo isso assim, sabe, em espírito. Como é bom poder, eu penso como é gostoso vivenciar esse momento. Isaías teve esse privilégio de estar nesse momento, vivenciar, vendo o Pai face a face. E o clamor de Isaías soava
soava estranho ao ouvido moderno. E é raro ouvirmos alguém usar a expressão ai de mim, ai de mim, ai, hoje em dia. Imagina hoje em dia as pessoas, já que essa expressão é antiga, né? E arcaica. Alguns tradutores, né, você percebe, eles fazem sempre essa substituição, né, por uma expressão. E esse é um erro seríssimo. Que as pessoas que, faz a modernização das Bíblias, tentam mudar a versão dos fatos. E a expressão aí é uma expressão, um termo bíblico crucial, que não podemos nos dar o luxo de ignorar. A força total da exclamação de Isaías deve ser vista nesse contexto, queridos. Um tipo especial de discurso. Poxa, quando os profetas pronunciavam, suas mensagens, a forma mais comum era o oráculo. E o oráculo era pronunciamento de Deus, que podia ser boas ou más notícias. Oráculos positivos começavam com palavras bem-aventurado. E Jesus usava essa fórmula de bem-aventuranças e seus ouvintes compreendiam que ele usava uma forma do profeta. E seu oráculo trazia boas novas. Jesus também usou formas negativas do oráculo enquanto denunciava os fariseus. Ele pronunciou o julgamento de Deus sobre suas cabeças. Na boca do profeta, ai, é um anúncio de condenação. O Isaías, foi extraordinário quando viu o Senhor. Ele pronunciou o julgamento de Deus sobre si mesmo. E ele diz, ai de mim. E ele clamou invocando a maldição de Deus sobre sua vida, sobre sua cabeça. Uma coisa é o profeta amaldiçoar alguém em nome de Deus. Outra, totalmente diferente, é o profeta proclamar a maldição sobre si mesmo. Imediatamente a maldição de condenação de Isaías clamou, estou perdido. Eu prefiro a tradição mais antiga, que diz, vou perecendo. Porque perecer significa acabar-se. Um súbito vislumbre, um súbito, né, de vislumbração de um Deus santo. E todas a autoestima de Isaías foi abalada. Fico imaginando, o Isaías deslumbrado ali com a presença do Senhor e ao mesmo tempo amedrontado com tanta coisa. E a autoestima dele se cair, em vez de estar no alto, né, no auge, por saber que ele viu a face do Pai, não, a autoestima dele caiu. Eu fico pensando a face, a feição dele perecer ali perante o Senhor, ele olhando, ele falando, meu Deus, agora eu estou perdido. Maldito foi a hora que eu, tive esse encontro, porque agora acabou tudo para mim. Porque a primeira coisa que nós vamos pensar, agora pronto, agora eu morri. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que vê o Senhor face a face, ele não volta. Ele não volta mais. Então, eu fico imaginando o pensamento de Isaías sobre aquela situação. Vivenciando aquele tempo, deslumbrado com a presença do Senhor, mas ao mesmo tempo abalado, porque ele dizendo, ai de mim, ferrei total, não vou poder mais continuar, agora eu pereço, acabou aqui para mim. E é tão engraçado isso, É assim, é muito louco você começar a pensar o entendimento de quando você procede seguindo, servindo esse Pai Celestial. Nós clamamos tanto que queremos ver a face do Pai, mas quando o Senhor nos permite a ver, nós sentimos medo. Nós perdemos toda a nossa força humana.
nós sentimos, sabe assim, medo de perecer, de morrer, porque nós falamos, não, Senhor, eu quero ficar mais um tempo nessa terra. E nós clamamos tanto, né, falando que quer ver a volta de Jesus. Será que nós estamos tão preparados para ver a face do Pai, para voltar para Jesus? Será que nós estamos prontos? Porque o noivo, ele está pronto. Eu quero te relembrar que Jesus está pronto. Mas será que eu e você estamos prontos para vivenciar essa face de Deus? Será que nós estamos prontos para ter esse tete-a-tete com o Senhor? Voltar para os braços daquele que nos enviou? Será que nós de fato cumprimos o nosso legado que Deus deu para mim e para você sobre essa terra? Nós temos que ter essa maturidade para compreender, até para poder reconhecermos, né, que nós não somos ninguém sem Jesus. Até para reconhecermos que nós somos dependentes do Senhor. Que nós precisamos ver o Senhor face a face. Nós precisamos ter um tete-a-tete com Deus. Mas nós precisamos estar prontos. Porque o noivo está pronto. A noiva ainda não está adornada. Nós somos a noiva de Cristo. Um ser todo. Homem, mulheres, crianças, adultos, adolescentes. Nós somos a noiva de Cristo. E o noivo está pronto. Que é Cristo Jesus. Nós ainda não. Nós ainda não. Nós precisamos ainda, sabe, nos regenerar. Nós precisamos ainda mudar as nossas condutas. Nós precisamos verdadeiramente, sabe, purificar todo o nosso interior. Nós precisamos purificar todo o nosso interior. Para que, de fato, o nosso Senhor Jesus venha assim, né, trazendo todo o tempo entendimento sobre nós. É necessário que nós consigamos isso. É necessário que nós conhecemos, sabe, que nós conseguimos, de fato, sobressair esses tempos de escassez. Então, voltando lá em Isaías, ele teve esse encontro com o Senhor, esse encontro que deixou ele com a baixa estima, abalada. Enquanto podia comparar com os outros mortais, ele era capaz de manter uma opinião elevada, sabe, sobre o seu próprio caráter. No instante que ele se mediu diante do padrão último. Ele, queridas e queridos amados do Senhor, foi destruído moralmente e espiritualmente, aniquilado. A súbita consciência de ruína estava ligado à boca de Isaías. E ele clamou, sou o homem de lábios impuros. Poderíamos ter esperado, né, que ele dissesse, sou o homem de hábitos impuros, ou sou um homem de pensamentos impuros. Em vez disso, ele chamou a atenção imediatamente para a boca. De fato, disse, tem uma boca suja. Tem uma boca suja. Disse, tem uma boca suja, porque essas ênfase da boca muitas das vezes nos traz, né, um entendimento, talvez de uma pista para a atitude de Isaías. Possa ser encontrada nas palavras de Jesus, quando afirmou que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim o que sai da boca. Ou poderíamos examinar o discurso de Tiago, irmão de Jesus, o qual escreveu que a língua é má conduta, é de mal conduta, né? É de mal incontido, encarregado do veneno mortífero. Tiago 3,8, melhor assim dizendo. E essa foi a percepção de Isaías. Ele reconheceu que não estava só em seu dilema, quando exclamou, sou o homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías 6,5. Ele entendeu que toda a nação estava infectada de pessoas de boca suja, instantaneamente. Isaías teve uma compreensão nova e radical do pecado e viu como este se contaminava a si mesmo e a todos. Nós, queridos e queridas, amados Senhor, temos sorte
em Deus, de não aparecer a nós da mesma forma que o fez com Isaías. Entende isso? Pecaminosamente, sabe? Deus normalmente revela a nossa pecaminosidade aos poucos, mas mostrou a Isaías toda a sua corrupção. De uma vez não é de ser admirar que Isaías estava perecendo. Isaías explicou o ocorrido desta forma. Os meus olhos viram o rei e o Senhor dos exércitos, Isaías 6,5. Ele viu a santidade de Deus pela primeira vez em sua vida. Isaías realmente entendeu que Deus era no mesmo instante e também entendeu pela primeira vez que ele realmente era. Então, um dos serafins voou, sabe, para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirará do altar com um tenaz. E com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado os teus pecados. Isaías 6, versículos 6 e 7. Isaías estava moralmente nu, sozinho, diante de Deus. Ao contrário do que aconteceu com Adão, Isaías não possuía nenhuma Eva para confortá-lo, nenhuma folha de figueira para ocultá-lo. Ele era pleno, angústia moral de um homem e rasgar sua alma em pedaços. Mas o Santo de Deus é também um Deus de graça, e ele se recusou a permitir que seu servo continuasse sem conforto. Tomou medidas imediatas para limpar aquele homem e restaurar a sua alma. Comandou um dos serafins para entrar em ação. A criatura angélica se moveu rapidamente, voando para o altar. Oh, glória! Aleluia, aleluia. Voando para o altar com uma tenaz do fogo ardente. Oh, Senhor Jesus! E o serafim tomou uma brasa viva, tão quente, querida amada Senhor, que nem o anjo poderia tocá-la. E voou até Isaías. O serafim pressionou a brasa nos lábios do profeta e os queimou. Forte cheiro da carne queimada encheu as narinas de Isaías, mas tal sensação foi entorpecida pela dor excrudenciante. E essa foi uma misericórdia severa, um doloroso ato de purificação. A ferida de Isaías foi cauterizada. Oh, Senhor, oh, Pai, e a sujeira em sua boca queimava. E ele fora refinado pelo fogo sagrado. Nesse ato divino de purificação, Isaías experimentou um perdão que foi além da purificação dos seus lábios. Ele foi totalmente purificado, completamente perdoado, mas não sem a terrível dor do arrependimento. Foi além da graça barata e de um leviano sinto muito. Ele estava enlutado pelo seu pecado, tomado por tristeza moral, e Deus enviou um anjo para curá-lo. O seu pecado foi retirado, sua carne queimada por um breve segundo, e trouxe uma cura que se estenderia
até a eternidade. Oh Deus, em um momento, o profeta desintegrado estava inteiro. Novamente sua boca havia sido purgada e ele estava limpo. Depois disso, ouvi a voz que dizia: a quem enviarei? A quem há de vir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me. Isaías 6:8. A visão de Isaías toma então uma nova dimensão. Até este ponto, ele havia visto a glória de Deus e ouvindo a canção dos serafins, o sentido da brasa viva em seus lábios. Agora, pela primeira vez, ele ouve a voz de Deus e de repente os anjos ficaram em silêncio e a voz ressoou pelo templo. A voz que a Bíblia descreve outros lugares como o som de muitas águas. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus. E há um padrão aqui, o qual se repete pela história. Deus aparece e as pessoas estremecem em terror. Deus perdoa e cura. Deus envia. Quando Deus perguntou: a quem enviarei? Isaías compreendeu o peso de tais palavras ser enviado a ser o emissário de Deus. E a palavra do apóstolo significa alguém que é enviado. E o apóstolo do Novo Testamento é o profeta do Antigo Testamento. Deus estava buscando um voluntário para ingressar no ofício solitário e extenuante de profeta. Repare a resposta de Isaías: eis-me aqui, envia-me. Isaías não estava apenas indicando sua localização. Essa resposta, Isaías estava dando um passo à frente como voluntário. Sua resposta foi: eu irei. Não procure mais enviar. Todos os pregadores são vulneráveis à acusação de hipocrisia. Na verdade, queridas e queridos amados do Senhor, quando mais fiéis à palavra de Deus aos pregadores forem, mais passíveis de tal acusações serão. Por quê? Porque quanto mais as pessoas forem fiéis à palavra de Deus, mais elevada será a mensagem que pregaram. Quanto mais levadas a mensagem, mais distante estarão de obedecê-la. Eu tremo quando falo nas igrejas sobre santidade de Deus. Poxa, posso antecipar a resposta das pessoas. Elas deixam o santuário convencido de que estiveram na presença de um homem santo, porque me ouviram pregar sobre a santidade. Elas assumem, sabe, que devem ser tão santos quanto a mensagem que pregamos. E aí que clamo: ai de mim. É perigoso assumir, porque uma pessoa é atraída a estudar a santidade, queridos. Quando nós somos atraídos a estudar a santidade, então ela é uma pessoa santa. E há aqui uma ironia. Estou certo de que a razão pela qual tenho um desejo profundo de aprender sobre a santidade de Deus é precisamente porque não sou santo. Nós não somos santos. Nós somos pessoas imperfeitas. Somos pessoas imperfeitas. Sou um homem profano, mas provei o suficiente da majestade de Deus. Para querer mais, sei o que significa ser perdoado e ser enviado em uma missão. Minha alma clama por mais. Minha alma clama por mais. Quando nós verdadeiramente, queridos e querido amado Senhor,
Compreender que buscarmos uma santidade é buscarmos um tempo de arrependimento e de purificação, de estarmos face a face com o Pai. Ter um tete a tete com o nosso Senhor. Quando nós compreendermos de fato que estarmos andando segundo a direção de Deus, proclamando o Evangelho do Senhor, é um compromisso da palavra de Deus. Nós vamos compreender de fato, entender que Isaías, ele teve esse encontro com Deus. Isaías teve esse encontro com Deus, mas ele sabia que Deus iria enviar o seu Filho amado, o Deus Filho, que é Jesus Cristo, para vir andar sobre essa terra e morrer por mim e por você. Mas Isaías, tendo essa convicção, esse entendimento, ele dizia: Senhor, eu sou tão impuro. Eu sou tão impuro de ser teu profeta para enviar a tua palavra. Mas Deus o capacitou e usou como um profeta sábio. Queridos, é necessário que eu e você, nessa manhã, sabe, de segunda, entendemos de fato os planos que Deus tem sobre mim e você. É necessário que nós sempre refletimos e buscamos um aprendizagem do Senhor. Nós precisamos matar essa velha criatura que está em nós, essa velha criatura arrogante, presunçosa, mas buscamos o entender de Deus. E compreendemos que nesse mundo nós teríamos aflições, sim, e viveremos dias atribulados de aflições também, sim. Passaremos por provações e seremos aprovados, sim, e também muitas das vezes seremos reprovados, também, sim. Mas nós devemos suportar. Nós devemos sujeitar. Nós devemos nos humilhar aos pés do Senhor. Nós devemos compreender que os planos que Deus tem são de paz e não de guerra. Nós devemos nos libertar dessa velha criatura, para que então nós sejamos remidos e lavados por Cristo. Para que nós possamos então, um dia receber de Deus a coroa da salvação. O direito de entrar no reino celestiais e estar à destra junto do nosso Pai Todo-Poderoso. Amém? Então, olha só, que Deus abençoe esse dia maravilhoso de vocês. E vos guarde, que Ele resplandeça o rosto dele sobre mim e você, traga a mim e você a paz. Essa paz que intercede, esse entendimento, esse tempo de reflexão dessa palavra abençoada pelo livro, né, de Isaías, nos traz essa reflexão de compreender qual é a boa, perfeita vontade que o nosso Pai tem sobre mim e você. E os planos que Ele tem são de paz e não de guerra. Deus, Ele é soberano, querido. Fará infinitamente mais do que eu e você almeja. Basta que eu e você creia verdadeiramente. Amém? Então, assim, ó, beijo, 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 a paz e a graça. Que o Espírito Santo de Deus abençoe você, abençoe tua casa, abençoe teu ministério, abençoe tua família, abençoe seus entes queridos que estão em enfermidade. Que o nosso Senhor Jesus, com as tuas pisaduras, Senhor, declara todo sarado, curado, lavado e remido no teu sangue. Oh, Espírito Santo de Deus, abençoe a vida do meu esposo, leve ele segundo a tua mão poderosa, meu Pai, cuida dele no trabalho, abençoe a vida também do Isaac Freitas e suas famílias, em nome do Senhor Jesus, abençoe os nossos filhos, abençoe, meu Pai, toda a família da parte do meu esposo, nossas famílias da parte do meu esposo, meus cunhados e cunhadas, sobrinhas e sobrinhas, abençoe toda a família da minha parte, os meus irmãos, minhas cunhadas, minha mãe, meus filhos amados, oh Pai, abençoe a nossa casa, abençoe o meu e meu esposo, nos dai forças a cada dia, a cada manhã, Pai. Glória a Deus, eu te agradeço por mais um dia de vida. Amém, que Deus abençoe a todos, a paz e a graça. Deus abençoe e tenha todos um bom dia, um dia abençoado por Deus. Aleluia, glória a Deus.